O Supremo Tribunal Federal deu início ao julgamento sobre a legalidade ou não das prisões após a condenação em segunda instância. Direto para Brasília, Antônio Maldonado. O relator das ações que podem acabar com as prisões após condenação em segunda instância acredita que as teses serão acolhidas e que haverá uma mudança de entendimento. O ministro Marco Aurélio Mello defende que condenados tenham direito de responder em liberdade até que não haja mais possibilidade de recursos e espera ser seguido pela maioria dos colegas. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma na semana que vem o julgamento sobre o alcance da chamada presunção de inocência. Na prática, os ministros estão discutindo novamente a legalidade de prisões serem decretadas após a condenação ser confirmada por um tribunal colegiado, que é justamente a segunda instância da Justiça. A diferença é que dessa vez a decisão final terá efeito erga omnes, o que significa que o entendimento a ser firmado valerá para todas as instâncias da Justiça com cumprimento obrigatório. A primeira sessão do julgamento começou com o presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, esclarecendo que o que seria discutido não tem relação com qualquer caso específico. Que fique bem claro que esse julgamento, que as presentes ações e o presente julgamento não se referem a nenhuma situação particular. Estamos diante de ações abstratas de controle de constitucionalidade. Em seguida, iniciou-se a leitura do resumo do processo por parte do relator, o ministro Marco Aurélio Mello. Frisa a necessidade de o Supremo pronunciar-se a respeito da constitucionalidade da norma. Destaca que a decisão proferida no referido habeas não possui efeito vinculante, nem firma a regra geral quanto ao tema, mas vem repercutindo no sistema judicial brasileiro. Após a leitura do relatório, 19 advogados se revezaram na tribuna para defender uma mudança de entendimento. Basicamente, todos argumentam que a Constituição e o Código de Processo Penal estabelecem que prisões só podem ocorrer quando não houver mais possibilidade de recursos no processo. É o caso do advogado Juliano Breda, que representa a OAB no julgamento. O entendimento da Ordem dos Advogados do Brasil é no sentido de reafirmação da Constituição da República, é no sentido de reafirmação da independência e da liberdade do Poder Legislativo. O ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, também falou como advogado, representando o PCdoB, que é autor de uma das ações. Ele lembrou das consequências do encarceramento no Brasil. Não é justo pisotear-se a Constituição cidadã para termos uma política que joga contra a sociedade, que joga contra os seres humanos, que aniquila vidas, porque basta colocar alguém atrás das grades para que essa pessoa nunca mais se recupere, com honrosíssimas exceções. Após o término da sessão, o ministro relator disse acreditar em uma mudança de entendimento. 7-4 ou 6-5. E ficaria muito contente se as duas juízes do tribunal viessem com a tese que o relator vai sustentar. O julgamento será retomado na manhã de quarta-feira com as falas da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da República. Em seguida, os ministros começarão a pronunciar os votos, começando justamente pelo relator Marco Aurélio Mello. Diante da complexidade da matéria, a expectativa é que o julgamento siga até pelo menos quinta-feira. É bom lembrar que, caso haja uma mudança de entendimento, cerca de 4.800 presos podem ser beneficiados, sendo 38 condenados pela Operação Lava Jato no Paraná. Dentre aqueles que poderiam ser postos em liberdade estão o ex-ministro José Disseu e o ex-presidente Lula. De Brasília, Antônio Maldonado.